Rádio. A rádio oficial de quem investe. Vamos colocar o nosso outro craque pra jogar? O Bruno Mazzoni tá na ponta da conexão e primeiro organiza da porta pra dentro, Brunão. Os pontos de Dolfute e Indifute. Rapaz, o Indifute ontem, eu tava brincando aqui com o Coleta, ele fechou na máxima entrada de área. Como quem olha pro treinador e fala assim, ô professor, não me substitui não, me deixa aqui que eu consigo mais, hein? Eu consigo renovar mais máxima. Mas não tinha mais tempo pra jogo. O árbitro apitou, a B3 encerrou a partida. 111.585 pontos foi o placar final pro Indifute. Agora já está em 112.205. A chinela cantou em paralelo porque a máxima entrada de área do Indifute foi 112.280. Foi tocar lá. Moeda americana caindo 0,54%, renovou mínima há alguns minutos. A mínima foi R$ 5,016. Bruno Mazzoni, todo mundo querendo te ouvir. É uma sexta-feira que tá animando quem tá comprado na bolsa. Organiza graficamente o que a gente deve olhar, por favor. Bem-vindo. Fala, Léo. Muito bom dia. Ótima sexta-feira para todos vocês aí no estúdio. Bom dia também para quem nos acompanha no YouTube e na TC Station. Vamos lá, um dia muito bom ontem, né? Ótimo. Para grafista, para mim, né? Para meus pontos aqui, eu falava para vocês, pessoal, que o índice entraria em desconto no azul. Não chegou no azulzinho, mas tá ótimo. Não precisa chegar não, que voe e continue subindo. Nessa abertura com gap, só tomaria cuidado a partir dos 112.500, tá? Principalmente 112.585, que ainda não tocou. Tá? Então 112.585, 112.655, fiquem de olho ali, porque pode vir uma frustração junto com o payroll, etc. E aí pode ser a máxima do dia. Então tomem só cuidado aqui, é a resistência. Passou desse cara com payroll fraco, ou na média, aí, na expectativa do mercado, podemos chegar no 113.220, 113.380, e aí a gente vai na semana que vem falar já do 114, do 116, região aí do pré-eleição bem importante, região do índice. Para suporte, pessoal, é o perigo, porque a única região de suporte é aquela que a gente está falando faz muito tempo, né? Praticamente no contrato inteiro, é a bipolar aí do 111.280 e vai até o 110.400. Aqui é o pior miolo para se posicionar, mas como o preço hoje abre acima, tá? Ele será suporte. Muito problema, visitou aqui várias vezes, não é ponto de day trade, veja que não é exato, né? O candle passa e volta durante esses pontos aqui, mas quando a gente coloca no diário, no semanal e no mensal, são pontos importantes ali de posicionamento. Então ficaria com esses dois grandes pontos. Olhando também para a Vale no pré-mercado foi notícia do Mover Pro, né? A Vale está abrindo a 13,56 aqui, uma bela de uma altinha, o que coloca a nossa tupiniquinha aqui na casa dos 69 mais, rumando ali para os 72,99. Então a abertura da Vale promete ir muito bem. Quando eu finalizo aqui com um dolinha, pessoal, região muito importante, só que é uma região que perde importância porque o dado vai vir, tá? Então cuidado com os 50,24. Se o payroll vier fraco e esse dólar voltar para os 50,24, ele será uma baita de uma resistência. Agora, antes do payroll, 50,06 aqui, que é o VWAP, mas o principal, 4,997, 4,994,5, Léo. Perfeito, pontos calibrados, portanto, de Indifute e Dolfute. Vambora, Brunão, porque a chinela tá cantando. Atenção, senhoras e senhores, olha aí. Mercado de futuros me mandando dizer, o dólar na mínima atrás de mínima, R$ 5,013. Ameaçando ir para R$ 5,012. Gui, por enquanto, essa moeda americana tá indo em linha com a tua expectativa? Eu nunca achei que ela ia ficar acima de 5,10. Então tá caro, né? Eu vejo que o dólar acima de R$5 é uma situação bem atípica. Deixa eu te dar uma notícia. Nessa semana a gente viu a moeda americana tocar 5,15, você lembra? Isso, Você perdi dinheiro. você tava aqui, sentiu na pele. Acredite se quiser, o dólar foi bater 5,15. Você que saiu aí, tá com o pé pra cima, tá voltando hoje pra abrir o home broker, o dólar chegou a 5,15 essa semana. Foi no dia do vencimento, aquela volatilidade, o cenário internacional muito mais desafiador. Nós agora temos R$ 5,012 e na semana a moeda americana passou a cair. Imagina pra quem viu o dólar em 5,15 e falou assim, essa semana vai fechar no positivo, né? Na semana o dólar está caindo, a semana só acaba quando termina, estamos na sexta-feira, por hora, a moeda americana está recuando 0,08%. Quem diria, Guilherme Cunha? Quem diria? Eu não diria, porque a rolagem não era esperada, nós estávamos aí acompanhando e acreditando numa Petax ainda vendedora para esse contrato, não veio, o Banco Central zerou, foi aquela loucura de alta muito expressiva, mas eu vejo que agora tudo acima dos R$5 fica minimamente esquisito, é a palavra. Porém, repito, né, tudo isso que a gente está flagrando agora, pessoal, a depender do dado do payroll, muda completamente. Então, por isso que a gente vê que é bem inteligente ficar de olho no dado, né? Ficar bem no sniper ali, a depender dessa rasgada, surge bastante oportunidade para um tiro curto.
mas para falar assim, ó, o dólar vai ficar abaixo dos R$ 5 nesse mês de junho, o que vai ditar boa parte dessa regra é o payroll agora nos próximos minutos. São 9h17, alô Felipe Corleta, a moeda americana a cada minuto que passa para baixo, o Ibovespa Futuro a cada minuto que passa para cima. E a curva de juros ainda não saiu do muro, né? Ela tá com uma direção baixista, mas muito tímida. Tem um ponto base, no máximo um ponto base e meio a menos nos pedidos de prêmio. Pro seu comentário, deixa o Diego atualizar o caldo internacional. Vamos lá pro pré-mercado americano que no overview estava dando sequência aos fortes ganhos de ontem em Wall Street. Pois não, Diego? Pois é, e continua dando essa sequência, tá, Léo? O Dow Jones Futuro avança 0,45% aos 33.252 pontos. O S&P Futuro avança 0,42% aos 4.245 pontos, enquanto o índice Nasdaq Futuro tem alta de 0,44% aos 14.535 pontos. Tá meio estacionado nessa variação de alta, Léo. Vamos ver se eles vão se mudar nos próximos minutos. Por enquanto, esse compasso de espera pelo payroll. Falando agora dos títulos da dívida americana, yields de 10 anos estão pedindo 1 ponto base a mais de prêmio para 3,61% de rendimento anualizado. Yields de 2 anos no 0 a 0, 4,34% é o rendimento anualizado. Índice VIX tem uma leve queda de 0,83%, 15 pontos e meio. Já o DXY tem uma queda ainda mais leve, bem próximo da estabilidade, 0,03% de recuo, 103,53 pontos. Atualizando a situação das commodities, o petróleo deu uma leve uma aumentada aí no ganho no dia de hoje, 1,86% de avanço para o Brent, $75,66 é o preço do barril. WTI 1,94% de ganho, $71,46. Minério de ferro em Singapura também avançando, 1,91%, $104,15. Ou seja, é um pré-mercado americano e uma fotografia internacional coerentes com o que o overview registrava minutos atrás. A gente continua vendo um caldo muito favorável. Vamos ver se em 11 minutos a coisa azeda ou só reforça para seguir nessa sequência. Léo, acho que o mercado está indo na direção esperada, né? Dólar cada vez mais baixo, o índice firme para cima. Em relação ao câmbio, né, a gente tem melhora de fundamentos cambiais, né, nesses últimos dias. Porque se antes você tinha a expectativa de mais uma alta de juros lá nos Estados Unidos, que seria altista para o dólar, isso não é mais verdade. Você estava mostrando há pouco ali, 75% de chance de uma manutenção dos juros. E as commodities para cima, né? Então, tanto na balança comercial, nos termos de troca, quanto na expectativa para a diferença entre os juros do Brasil e dos Estados Unidos, as duas coisas melhoraram para o dolinha, né? A gente está vendo esse dólar possivelmente perdendo os R$5 hoje. Em relação ao payroll, eu acho que a gente pode... o Gui brincou aqui que é um mero mortal, né? A gente pode trazer alguém que talvez não seja um mero mortal, se a gente puder mostrar a tela. Goldman Sachs Economic Research, prévia para o payroll, tá? Goldman Sachs está estimando 175 mil empregos. Seria uma boa desaceleração. Abaixo dos 195 aqui do consenso Exato. apurado por eles. E eles destacam que há uma tendência em maio de uma disponibilidade reduzida de funcionários no mercado, de trabalhadores no mercado no final da primavera, o que antecede, né, aquela chegada da força de trabalho jovem de verão, de férias, em junho e julho, né? Então a gente deve ver pela sazonalidade junho e julho payrolls muito fortes. Muita gente que está no ensino médio ou que está na faculdade, que pega aqueles trabalhos de verão para fazer uma grana. Então isso traz sim um impacto nos payrolls. Ele pondera, no entanto, que esse fator sazonal de maio ele está diminuindo ao longo dos anos, né? Então, eles estimam que a taxa de desemprego permaneça em 3,4, ante o consenso de 13,5, que ela volte a subir para 13,5. E a gente tem a visão, o Goldman Sachs tem costumado acertar esses últimos payrolls, tá? O economista Ian Hatzius, lá, o economista-chefe do Banco Americano, eles têm costumado acertar bastante as previsões para o payroll. Então, olhando para cá, a gente poderia ver, quem sabe, um payroll abaixo do consenso, e isso seria bastante vendedor para o dólar, tá, Léo? Boa, Coleta. Belo ponto. É um gancho para a gente repassar a agenda de hoje, com o principal dado saindo em 8 minutos, o payroll. Dá uma olhada nos ganchos. É uma agenda relativamente vazia, olha como ela tá magra. A gente já teve a produção industrial, inclusive analisada aqui rapidamente pelo Corleta, dados do IBGE referentes a abril e ao acumulado dos últimos 12 meses. Pagamos essa informação, fizemos a cobertura.
Em 8 minutos, o relatório payroll nos Estados Unidos. Às 10, o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad participam de cerimônia de inauguração do bloco Zeta da UFABC. Havendo transmissão, falas, etc., estaremos monitorando minuto a minuto. 12h30, discurso de Roberto Campos Neto, presidente do BC, no evento do Valor Capital Group LLC, que trata de criptoativos com especial peso. E às 2 da tarde, a contagem de som das Baker Hughes. Vamos lá, 7 minutos pro payroll. Atenção, Bruno Mazzoni. Agora o show é seu. Vamos lá, com todo esse estilo e as friacas de Jundiaí. Você aí, ó, com os cachecóis da vida. Aquece o coração do investidor e do operador. Com os gráficos da terra do Tio Sam e com os gráficos das commodities. Vamos juntos, porque em 7 minutos... é aí que a gente vai ver a direção das negociações. Pois não, Brunão? Pô, e cachecol não combina com sexta-feira nessa friaca. Mas vamos lá, vamos começar com o DXY. Tô com ele no gráfico já para vocês. Vou dar um zoom rapidão. Então, o DXY se mantendo tecnicamente vendedor e com as projeções, por exemplo, do Goldman Sachs que vocês traziam, esse cara vai se manter aqui. Não vai conseguir passar o chapeuzinho vermelho. Acho que só um payroll bombástico faria ele passar, o que traz aquela correlação entre o nosso dólar e o DXY, o dólar mundo, o DXY fechando essa correlação. Ele que vai fechar a boca de jacaré feita hoje, ele que vai cair e o nosso dolinha vai se manter lateral ou até cair menos. Então é importante aqui o payroll para a manutenção dos 103.900. DXY então cede, o que impulsiona commodities e principalmente o petróleo, que está mais ligado a ele, né? Quando a gente olha para a curva de juros também está cedendo, tá? Então agora os dois estão conversando, um momento de extrema dificuldade para mim ler o S&P, que a curva de juros só beneficia, por exemplo, as Big Techs. Então talvez eu colocaria para vocês que essa força do S&P, com esse trade recessivo, ou pelo menos esse trade de desaceleração atual, a força do S&P está muito, não no 500, né, mas em meia dúzia de ações ali, que são as de tecnologia, que estão levando esse cara para cima, porque a narrativa não é muito positiva para a Bolsa como um todo. Então ainda falo, cuidado com o S&P, pessoal, aqui nos 4.245, mas rompeu, eu só tenho ali 100 pontos para cima, 4.345, o suporte que está super distante, pessoal. Eu não acho que os 4.000 é suporte, só acho que os 3.924 acaba sendo suporte. Então S&P perigoso, não vejo o mercado de dólar e o mercado de juros tão perigoso assim. Passando para as commodities, o petróleo estopa ou não estopa, né? De novo, fazendo bastante cauda aqui na região pintadinha, do 71,34, 71,11. O único alvo que eu tenho, pessoal, é 83, mas principalmente 91 e 43. Justamente o que o Coleta falou ali, né? Deu a narrativa, né? O verão americano tem mais emprego, tem mais viagem, tem mais consumo, tá? E é a parte da economia americana que não desacelera. Então vejo que o consumo, por exemplo, de petróleo, seja em aviões ou em carros, tende a aumentar e é um trade sazonal para o petróleo. Então vamos ver se começa agora em junho, na semana que vem, perdão, esse trade de alta aí para o petróleo finalmente. Tá? O minério de ferro está igualzinho ao petróleo, o mês de maio foi idêntico para minério de ferro e petróleo, então estabilização em fundo, tá? Só o minério de ferro que eu acho que o solavanco é menor. Então o minério de ferro hoje, pessoal, está fechando acima, fechou, né? Acima dos 104. Vamos ver semana que vem se ele abre, né? Com as negociações já do overnight lá, com volume acima, porque aí eu só tenho 113. Do 103 ao 113, pessoal, a Vale tem finalmente aí talvez uma semana cheia ou bons pregões aí de alta, Léo. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.